Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido concurseiro. Vamos falar hoje do artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, porte de drogas para uso próprio. Qual é a história, Juliana? Senta que lá vem a história. Primeiro a gente vai falar do crime e depois das decisões do STJ e STF sobre a matéria e overruling. E o que é isso? Vamos começar? Bora! Primeiro, eu preciso dizer pra vocês que quando eu falo do artigo de porte de drogas para uso próprio, não tem como não lembrar daquela música Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro! Gente, uma vez numa prova subjetiva, eu acertei muito a questão. O professor me deu 10 na faculdade. Porque eu lembrei da música, que diz o seguinte: o 281 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou. O que é isso? Primeiro, o crime de porte de droga para uso próprio estava previsto no artigo 281 do Código Penal. Depois veio a Lei 6368 e previu lá no artigo 16 o uso de droga. Mas a Lei 6368, ela previa o crime e a outra lei previa a pena. Então era uma colcha de retalhos. Tu pegava o crime de uma lei e a pena em outra lei, para poder aplicar a pena. Depois veio a nova Lei 11.343 de 2006, da qual temos até hoje, prevendo, então, crimes, penas, aumentando a pena do tráfico e diminuindo a pena do porte para uso próprio. Não houve descriminalização. O STF e o STJ são pacíficos em dizer que o uso de droga e a porte de droga para uso próprio, sim, é crime. Ai, mas vai sujar minha ficha limpa? Vai. Vou perder meu réu primário? Vai. Vamos ver. Não é bem assim. Vamos lá. Porte de droga, então, para consumo próprio, como eu falei para vocês, está lá no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. É uma infração de menor potencial ofensivo. Por quê? O que são infrações de menor potencial ofensivo? Vamos relembrar. São aquelas que têm pena privativa de liberdade de até 2 anos ou contravenções. Qual é a pena prevista para porte de droga para consumo próprio? A pena prevista é advertência, uma famosa mijada, prestação de serviço à comunidade ou ainda uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Essas são as penas. E qual é o crime? Qual é os verbos do artigo 28? Temos o verbo adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo, semear, cultivar e colher. Esses 3 últimos verbos estão no parágrafo, mas são equiparados à figura principal, que é a figura principal, então, seria adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo. E lá no parágrafo me diz que equipara, é o mesmo crime, semear, cultivar e colher. Aí a primeira pergunta para vocês, quem não assistiu isso aqui não vai saber. Se por acaso eu sou pego com semente de maconha, é crime? Primeiro lugar, semente de maconha é droga? Não, não posso usar. Não tem as características da resolução da Anvisa, certo? Então, não é droga. Ah, mas eu posso semear, mas só um pouquinho. A semente ali está semeada? Não. Está cultivada? Não, eu tenho meramente a semente. Então, é um fato atípico, queridos concurseiros, fato atípico. Certo? Bora! Eu tenho que portar essa droga, guardar essa droga, adquirir essa droga, semear essa droga para consumo próprio. Eu não vou lá plantar 1 hectare para consumo próprio. Eu não vou trazer comigo 1 quilo para consumo próprio. Obviamente que os traficantes, quando são pegos, geralmente dizem para consumo próprio, doutor. Isso aí é porque eu uso muito. Eu uso todos os dias, mas eu não sou viciado. O que vicia é o papelzinho. Já viram esse vídeo? Maravilhoso. A velhinha dizendo que o que vicia é o papelzinho, não é a maconha. Ela não é viciada. Ela usa maconha há 10 anos, mas ela não é viciada.
Certo, gente? Então, a finalidade é para consumo próprio, certo? E o que é consumo pessoal? O que é consumo? Como é que o juiz vai saber que aquela quantidade é para consumo pessoal se ele não tá mentindo? Gente, eu vou ver a natureza da droga, a quantidade da droga, o local, as condições da ação onde ele foi pego, as circunstâncias pessoais, as circunstâncias sociais, a conduta do agente e os antecedentes do agente. Vejam bem que se eu pegar uma criatura com dois cigarrinhos de maconha na frente de uma escola, na saída dos alunos, ele com notas pequenas na mão, o que caracteriza isso? Gente, eu vou olhar a natureza da droga. A maconha não é tão ofensiva à saúde. A quantidade da droga são só 2 cigarros. Mas e o local? Ele estava na frente de uma escola. E as condições da ação? Bem na hora da saída da escola, onde tem um monte de adolescentes saindo. E as circunstâncias? E a conduta do agente? Bom, ele tinha notas pequenas junto com ele, o que caracteriza que ele já pode ter vendido alguns cigarros de maconha. E o cigarro de maconha estava pronto, estava embaladinho, pronto para mercancia, pronto para venda. Então, ele vai ser caracterizado como tráfico de drogas e não porte de drogas para consumo pessoal, viram? Então, gente, isso é para mostrar para vocês que não é meramente a quantidade da droga que vai fazer com que a pessoa seja enquadrada no tráfico ou no 28, no 33 ou no 28. Consumo pessoal ou tráfico. Não é meramente a quantidade, tem todas circunstâncias do fato que vão caracterizar um ou outro, certo? Beleza. Quais são as penas, então, que a gente já falou? A advertência, prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso. Qual é o prazo? Bom, advertência na hora ali, advertência. Tanto a prestação de serviço à comunidade quanto a medida de comparecimento de cursos é 5 meses. Se ele for reincidente, é até 5 meses. Se ele for reincidente, até 10 meses. 10 meses. Lembrando que essa reincidência é a reincidência específica no porte de droga para consumo pessoal. Tá? Quem diz isso é STJ e STF. Depois a gente vê aqui as decisões. Primeiro eu quero falar do crime em si. Beleza. Não, eu não vou fazer a prestação de serviço à comunidade que o juiz determinou. Eu não vou ir no curso. Bom, então, quando há uma recusa injustificada, eu vou aplicar, então, uma admoestação verbal, que é uma mijada piorada, ou uma multa. Aí sim, quando dói no bolso da pessoa, daí a pessoa se liga, né? E quanto a essa multa? Essa multa pode ser de, no mínimo, 40 e no máximo 100 dias multa. Quanto que é cada dia multa? O dia multa pode ser de 1/30 do salário mínimo até 3 vezes o salário mínimo. Já pensaram ganhar uma multa de 100 dias multa, 3 vezes o salário mínimo. O salário mínimo é R$1.000. 3 vezes R$3.000. Máximo 100 dias multa. Dá muito dinheiro. Eu não sou boa de conta. Tô brincando. Vocês sabem quanto é que deu, né? Sabem, né? E esse dinheiro vai pra onde? Vai pro Fundo Nacional Antidroga. Lembrando também, gente, que a pena de prestação de serviço à comunidade é ligada ao não uso de drogas. Então, são em entidades assistenciais para limpeza das pessoas, para drogaditos, enfim. Beleza, falei da pena, falei dos verbos, da finalidade para consumo pessoal, quando é que é o consumo pessoal, da recusa injustificada, do prazo da pena, 5 meses, reincidência específica, 10 meses. Falei da multa, falei, a prescrição do artigo 28 não é regulada lá pelo artigo 109 do Código Penal. É regulada pela própria lei que me diz que a prescrição é de 2 anos. 2 anos e tá prescrito o artigo 28. Vamos agora, então, para as decisões dos tribunais sobre esse delito. Tenho para falar para vocês que o artigo 28, hein? É crime? Sim, é crime. Foi
penalizado, não tem pena, mas não foi descriminalizado, continua sendo crime, beleza? Então, se é crime e eu cometo um artigo 28 e depois cometo outro crime, eu vou ser reincidente? Não. Oi? Tu disse que é crime e agora tu diz que não induz a reincidência? É assim. A gente tem que entender que os caras lá de capa preta mandam mais que o Código Penal diz, né? Ai, não tô achando lugar aqui pra botar. Mas, enfim. O que eles dizem? Induz a reincidência? Não. Porque o artigo 63 do Código Penal, que fala sobre o que é a reincidência, ele diz o seguinte: quando um crime anterior é praticado e um novo crime é praticado dentro ali dos 5 anos, enfim, é reincidente, é uma agravante, tá prevista lá no artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Beleza? Mas então fala de crime. Vamos ver que então, se eu praticar uma contravenção penal e depois um crime, eu não sou reincidente. Eu preciso praticar um crime mais crime para ser reincidente, certo? Certo. Se as contravenções penais, lá da lei das contravenções penais, prevêem pena de prisão simples, não induzem a reincidência. Como é que o crime de porte de droga para uso próprio, que nem pena de prisão não prevê, a pena de uma mera advertência, uma prestação de serviço à comunidade, como é que a pena do crime de uso é menor que a contravenção e vai gerar reincidência? Não seria proporcional. Então, os tribunais STJ e STF entendem que o crime do artigo 28 da Lei de Droga, sendo o crime anterior, não induz a reincidência. Beleza. E se eu praticar uso e depois um tráfico privilegiado? Pode? O que é tráfico privilegiado, Juliana? Tá lá no artigo 33, parágrafo 4º, quando eu sou primário, tenho bons antecedentes e não me dedico a atividades criminosas, eu pratico um tráfico de drogas. Esse tráfico de drogas pode ter a pena diminuída de 1/6 até 2/3. Se eu pratiquei anteriormente um uso e agora um tráfico, ele pode ser privilegiado? Ah, mas tu não é primária, tu já praticou um crime anterior. Gente, o STJ diz que pode aplicar a redução da pena do tráfico privilegiado se o crime anterior for de porte de droga para consumo pessoal, certo? Ainda, o artigo 28 é falta grave, sim. Tá lá na Lei da Execução Penal que cometimento de crime é falta grave. Artigo 28 é falta grave? É falta grave, sim. Tem uma decisão monocrática do ministro do STJ dizendo que o crime de porte de droga para consumo pessoal é uma causa de revogação facultativa da suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da lei do GCRIM. A gente suspende o processo, mas se a pessoa pratica um crime, perde esse benefício. Geralmente, quando a prática de crime, diz a lei que a revogação é obrigatória. Obrigatoriamente, eu vou revogar esse benefício da suspensão. Mas, quando esse delito é de porte de droga para consumo pessoal, essa revogação não é obrigatória, essa revogação é facultativa. O juiz pode ou não revogar o benefício do sursi processual. Certo, gente? Era isso que a gente tinha para falar do crime de porte de droga para consumo pessoal. Espero ter falado tudo. Atentem para o overruling. O que é isso? São as mudanças de posicionamento do STJ e STF, principalmente quanto a esse delito, gente. Toda hora eles estão mudando pensamento, estão mudando a jurisprudência. Esse vídeo foi gravado no dia 13 de junho, então no dia 13 de junho a jurisprudência tá como eu apresentei para vocês. Amanhã só Deus sabe. Beijo, até a próxima!